tema da palavra hoje é semeando no solo da fé. Amém? Anota aí, você que depois vai compartilhar na sua célula, ou você que está anotando as palavras. Semeando no solo da fé é o tema de hoje, da segunda palavra da série de fevereiro. Ok? Aquele ali não é o tema da palavra, aquele ali é o tema da série. O tema da palavra, semeando no solo da fé. Então vamos falar hoje um pouquinho de fé, ok? Vamos continuar a série, mas hoje dando ênfase no que vamos precisar para, como boas sementes, frutificar. Semana passada eu falei que nós somos boas sementes. Deus nos fez como boas sementes. Não foi qualquer semente, boas sementes. E também fiz uma aplicação mostrando Deus como solo, fazendo uma comparação, uma metáfora, claro, e mostrando Deus como solo, porque a semente não precisa radicalmente, completamente, totalmente do solo para frutificar, sim ou não? Sim, uma semente fora da terra não produz nada, não vira nada, não frutifica, não adianta. Você pode ter um saco de grãos sadios, de primeira qualidade, mas se não for jogado na terra, adianta alguma coisa? Não resolve nada. Então eu coloquei no domingo passado, eu fiz essa metáfora, essa comparação e essa aplicação. Deus como solo, no sentido de que nós precisamos completamente dele, totalmente dele. Nós precisamos nos render, nos jogar e dizer: Senhor, cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim o teu querer, a tua vontade. Eu preciso do Senhor para, como boa semente, frutificar. Então, o entendimento que eu quis passar foi esse, ok? Domingo passado. Agora, hoje, o que eu e você precisamos para podermos, como boas sementes, frutificar? Aí hoje nós vamos falar de alguns elementos que não pode faltar, porque senão você nunca vai frutificar, mesmo desejando, mesmo querendo, mesmo buscando isso. Se faltar esses ingredientes aqui, você nunca vai frutificar, ok? Aí eu li o texto, 2 Coríntios 5, 18 a 20, Paulo falando lá do ministério da reconciliação, que é um ministério que eu e você tem, todos nós temos, todo crente tem, todo filho de Deus tem. Li o texto de 1 2,9, que fala que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas você é tudo isso para quê? À toa? Deus te encheu de virtudes à toa? Deus te deu esse perfil aqui, virtuoso à toa? Não, o texto de Paulo, de Pedro lá, termina dizendo assim: você é tudo isso a fim de, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo entendeu isso quando ele escreveu lá em Atos 20, 24, ele disse assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Nada na vida é importante, precioso, prioridade para mim, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu e você precisamos pensar como Paulo. Eu e você precisamos sentir como Paulo, neste momento aqui. Eu e você precisamos fazer essa declaração. Nada na vida importa para mim. O que importa é eu cumprir o chamado de Deus para mim. O que importa é eu cumprir o ministério que recebi dele, que é de testemunhar o evangelho da graça. Você já orou assim? Você já pediu isso para Deus? Você já arrazoou consigo mesmo a respeito disso? O mais importante na vida para mim, Marineuza, não é minha família, meu casamento, dinheiro, bens, minhas realizações pessoais. Não, ainda que isso seja importante, mas isso é secundário. Isso não é o principal. Paulo entendeu isso, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos ter esse entendimento também de Paulo e poder dizer, não, para mim o mais importante da vida é cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Simples assim. O mais importante da vida para mim é andar no centro da vontade dele, no centro do propósito. É exercer o ministério que ele me entregou, o ministério da reconciliação.
é gerar frutos, é produzir vida na vida dos outros. Isso é o mais importante. Você já fez essa oração? Você já pediu isso para Deus? Você já pensou isso? Ou a sua cabeça, o seu coração é totalmente, exclusivamente terreno, material, natural? Sua cabeça ela é conduzida somente pelo plano horizontal aqui, terreno, aquilo que você vê, que você toca, que você conquista, ou a sua cabeça também é influenciada pelo plano vertical? Como que é? Paulo entendeu isso. Eu orando, preparando essa palavra, Senhor Jesus, eu preciso de orar isso mais, pedir isso mais, porque todas as outras coisas são secundárias. Veja bem, não estou dizendo que não são importantes, não estou dizendo que Deus não tem elas para nós, eu estou dizendo que elas são secundárias. O mais importante é você cumprir o seu chamado, o seu propósito. Estamos falando disso lá no acampamento, os 3 dias. O ser humano, o filho de Deus, o crente que entende isso, acabou, ele vive feliz, satisfeito, próspero, pleno, alegre, nada para ele, o diabo tenta contra ele, mas não dá conta, ele avança, ele vence. Quem entende o chamado de Deus para a sua vida, propósito. Agora, já entrando no tema de hoje, semeando o solo da fé, é o tema de hoje. Eu quero considerar o solo hoje como o mundo, o nosso campo de ação. Domingo passado, quem era o solo? Quem? Deus. Foi a comparação que eu fiz, só para facilitar o nosso entendimento. Hoje, o solo é o mundo, são as pessoas que ainda estão fora do caminho, distantes de Deus, fora do propósito. Hoje, o solo será considerado como o mundo, nosso campo de ação. É lá que nós precisamos ser canal de Deus. É lá que nós precisamos ir, ser luz, ser sal. Pastor, baseado em que texto? Mateus 13, 36 ao 38. Somente ouça aqui. Esse eu vou ler aqui. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A Bíblia está declarando, está aqui. Depois você lê na sua casa, Mateus 13, 36 ao 38. Então o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, somos nós mesmos, e o joio são os filhos do maligno. Diante dessa verdade, com essa aplicação hoje, entendendo o solo como mundo, nosso campo de ação, pergunto: como alguém consegue fazer isso para Deus? Ir neste campo, entrar neste campo, atuar neste campo sem fé? Vocês acham que é possível? É possível você ir até lá, você ser canal de Deus na vida de alguém, você pregar para alguém, você convidar alguém, você orar com alguém, você testemunhar a vida de Deus para alguém sem fé? Vocês acham que é possível? Jamais, jamais. Hebreus 6, acho que é isso, eu não tenho essa referência aqui. Hebreus 11, 6, está aqui. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando o autor aos Hebreus diz isso aqui, ele não está querendo dizer que nós não conseguimos sem fé somente agradar a Deus. Irmãos, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que nós não conseguimos nada sem fé. É impossível você fazer qualquer coisa sem fé. E, obviamente, impossível você agradar a Deus sem fé. É o que ele está declarando aqui. De fato, sem fé é impossível. Mas eu costumo dizer isso: sem fé é impossível você fazer qualquer coisa. Para você sair da sua casa hoje e vir para o culto, você precisou de fé. A gente não percebe isso, não fica pensando nisso, mas eu te digo, com certeza, para você sair da sua casa e vir cultuar a Deus, você enfrentou inimigos demais, invisíveis. O diabo não queria que você estivesse aqui de jeito nenhum. Então você precisou de fé, Gilberto Simone, para sair de lá e vir para cá, cultuar, ouvir a palavra, fazer o que Deus quer.
Você acha que o diabo queria que você estivesse aqui? Para você ser um bom marido, você precisa de fé, sim ou não, homens? Claro! Para você ser uma boa esposa, você precisa de fé, mulher? Sim ou não? Claro! Para você ser fiel a Deus aqui, entregar dízimo, oferta, primícia, você precisa de fé? Claro! Para congregar, precisa de fé? Claro! Para orar, precisa de fé? Precisa. Então, sem fé, nós não fazemos nada para Deus e, obviamente, não agradamos a Deus. Tudo que fazemos no reino do Espírito envolve fé. Deve ser feito com fé. Fé é o combustível da vida cristã. Fé é a força que sustenta o crente na jornada. Fé é o combustível da sua máquina espiritual. A sua fé que vai te fazer frutificar, perseverar na caminhada. Fé é um ingrediente que te traz de volta para o propósito, se você, por acaso, estiver fora dele. Pergunto novamente, será que semear nesse solo, que hoje nós estamos colocando como mundo, as pessoas lá fora, os perdidos, não vai exigir fé? Claro que vai. Você vai precisar de fé. Será que influenciar uma pessoa para que ela conheça Cristo, se renda a Cristo, se converta, você não vai precisar de fé? Claro que vai precisar de fé. Será que orar por uma pessoa, oferecer uma simples oração, falar do amor de Deus para ela, testemunhar da sua vida para ela, ou simplesmente convidá-la para um culto como este de hoje, ou uma célula, você não vai precisar de fé? Vai precisar de fé. Sem dúvida, você vai precisar de fé para fazer tudo isso aqui. Para ser uma boa semente lá no campo, lá no mundo. Agora, sabe por que muitos crentes não vivem essa experiência? Estão na igreja há muito tempo, talvez. Desejam viver isso, entendem isso, mas não conseguem viver, porque eles não aplicam fé nesse chamado ou para esse chamado, que já vimos que é para todos. Ninguém está fora dele. Esse chamado para frutificação, ninguém está isento, ninguém está fora. Deus chamou todos. Deus entregou esse ministério da reconciliação, da frutificação para todos. Mas por que muitos não experimentam? Eles pensam assim, ó, eles alimentam esses pensamentos aqui. Talvez eu vou falar aqui de alguns, você vai pensar, gente, eu penso assim. Tem gente que pensa assim, quem sou eu para ser luz ou sal na vida de alguém? Você nunca pensou isso, não? Quem nunca pensou, talvez, aqui, ó, eu nunca vou conseguir ganhar ninguém para Jesus? Será que você nunca pensou isso? Ou talvez até declarou? Deus não vai querer me usar, não. Sou cheio de falhas. Eu tenho meus pecados. Deus vai fazer na sua vida. Deus é que vai trabalhar na sua vida. É Deus é que vai te libertar disso, daquilo. Valoriza o tempo oportuno, que é hoje, que Deus está te chamando, Deus está me usando aqui, ó. Eu não estou falando aqui do nada, não, é Deus que mandou eu falar com você. Mas eu quero mostrar para os irmãos por que a gente não consegue, às vezes, frutificar e exercer esse ministério lá no campo, que é o mundo, lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Às vezes você é um agente secreto lá, não consegue dar um sinalzinho mínimo, pequenininho, de que Deus está na sua vida, porque alimentamos pensamentos errados, malignos, tipo esses aqui, ó. Eu não dou conta, eu sou cheio de falha, Deus não vai me usar. Isso é só para o líder de célula, isso é só para o pastor, eu não sei falar bem, aí quando tem oportunidade eu travo. Moisés usou esse argumento aqui, Jeremias usou esse argumento aqui. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu sou gago, é o que ele estava querendo dizer. Homens de Deus, grandes homens de Deus chamados por Deus, usou este argumento aqui, maligno. É o diabo que colocou na mente dele, e Deus insistindo com ele, com Moisés, com Jeremias, querendo usar. Da mesma forma que Deus insiste comigo, com você hoje, querendo te usar, querendo te colocar no centro do propósito, querendo te fazer frutificar. Mas que tipo de pensamento você alimenta? O que está aí dentro dessa cachola aí, que não é de Deus, é do diabo, e você tem que rejeitar? Ah, isso é para quem tem unção, isso é para quem tem chamado, eu não tenho chamado. Não, esse argumento já está fora, porque nós já mostramos, pregamos,
O jejum nosso aqui, 12 dias, foi o pastor falando que nós todos temos esse chamado, ninguém está de fora. Então esse argumento você não pode usar. Não tem base bíblica. Deus te chamou, Selma, para ser luz aonde você estiver. Deus te chamou, Noêmia, para ser sal, luz, aonde você estiver, até o último dia de vida. Deus te chamou, Girlane, Evaldo. Deus chamou todos, todos. Quantos creem nesse chamado, diga amém. É para todos, não é para mim, não é para o líder, é para todos, para todos. Então, quando eu alimento esse tipo de pensamento, eu anulo a fé. Você anula o ingrediente principal, fundamental. Você anula o combustível para o agir de Deus, que talvez já até foi gerado um dia no seu coração. Mas por alimentar tantos pensamentos ruins, você se torna nulo nos seus próprios pensamentos. Quem lembra desse texto que eu li domingo passado? Que Paulo usa ele para repreender os romanos? Eles conheciam a verdade, eles tinham conhecimento de Deus. Mas por alimentar pensamentos errados, Gilberto, eles mesmos se tornavam nulos nos seus próprios pensamentos. Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Que o pensamento não está alinhado com a verdade. Deus está falando, você tem que ter fé, você tem que crer, que você vai orar, o fulano vai receber. Quando Deus te chama para te usar, Ele só quer te usar. Ele só quer te fazer ponte, canal, ligação com o campo, com o mundo, com aquele que ainda está fora do propósito. Quem é que vai fazer na obra daquela pessoa? Quem? Deus. Você só vai ser o canal. Você só vai ser a boa semente. Só isso. Só a boa semente na sua família, na sua casa. Só isso que Deus quer. Agir no campo da fé, presta atenção nisso aqui. Agir no campo da fé, ou agir com fé, é agir sem ver resultados. Você não vai ver um resultado de imediato, na hora. A pessoa sendo transformada, se rendendo, ajoelhando, confessando o Senhor Jesus. Você não vai ver. Agir no campo da fé é agir sem ver resultados imediatos. É assim mesmo. Não estranha não. Não desanima não. Sem ver o cenário favorável. Sem ver algo acontecer de imediato, na hora na sua frente. Às vezes até sem querer ou compreender. Agir na fé é isso. Muitas vezes você não vai compreender. Muitas vezes você não vai nem querer. A sua alma não vai querer, a sua carne não vai querer deixar você aproximar de alguém para influenciá-lo para Deus. Jamais. Sua carne não vai querer isso. Mas agir em fé é agir mesmo nesse cenário desfavorável. Mas, crendo que existe um Deus, o autor e consumador da nossa fé, que está agindo em todo o tempo, em favor daqueles que o buscam, aplicando fé. Então, muitas coisas na vida da gente você não vai ver na hora, você não vai querer orar, você não vai querer falar, você não vai querer testemunhar, você não vai querer aproximar, você não vai querer declarar, você não vai ver o resultado ali na hora, o cenário está totalmente favorável, mas eu te digo, faça em fé, haja em fé, obedeça a Deus em fé, obedeça a voz do Espírito Santo em fé, porque quando você trabalha assim, Deus age em seu favor. Depois você vai ver o resultado, Deus vai te honrar. Hebreus 11:6, parte B. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:1, só para dar base nisso que eu falei aqui agora. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você está esperando ainda, Júnior. Não chegou não. E a convicção de fatos que não se vê. Quantas pessoas deixam de receber de Deus por falta de fé? Porque elas querem um cenário favorável, elas querem tudo cooperando, Rodrigo. Mas a fé é você agir
no meio do cenário desfavorável. Fé é você fazer, agir, abrir a boca, dar o passo, enquanto tudo não está cooperando para o mal. Mas você faz crendo que Deus está agindo por trás de você, através de você. Isso é fé. Você quer pregar para quem te chama? Vem cá, fala de Deus para mim, eu estou precisando. Meu Deus, meu coração está aberto, vem cá. Você acha que as pessoas vão chegar para você desse jeito? Quem está lá no mundo, quem está lá fora, quem está sob a influência do diabo? Pode falar de Deus, fala que eu estou aberto, o coração aqui, ó. Fala aí, termina de falar, quanto tempo você quer? 5 minutos, 10? Ao você terminar de falar, eu ajoelho aqui e confesso ele agora. As pessoas lá fora estão assim? Não estão. Resistentes, coração fechado. O diabo não quer que ninguém venha para a seara de Deus. O diabo não quer que você seja ponte, canal, que você frutifique, que você ofereça uma oração, que você chame alguém para a igreja, para a sua célula. O diabo não quer que você brilhe, que você seja sal, luz, não quer. Então você vai ter que exercer fé, porque senão você não vai ser canal de Deus, você não vai exercer esse ministério da reconciliação. Vocês lembram do episódio da pesca maravilhosa? Lucas capítulo 5. Anota aí para depois você ler. Jesus chega lá na praia do lago de Genezaré, Robson. Jesus entrou em um dos barcos. Ele entrou em qual barco? De quem? Quem lembra? Ele entrou no barquinho de quem? Simão Pedro. E começou a pregar. Começou a falar. Simão Pedro e os outros pescadores, o que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Eles tinham acabado de pescar a noite toda. Estavam lá na praia. Jesus chegou, entrou em um dos barcos, começou a pregar. Terminou de pregar, Jesus fala para Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Quem lembra desse texto, conhece? Participa aí comigo. Faz-te ao largo. Ele usa essa expressão primeiro. Faze-te ao largo. O que significa isso? Alguém imagina? Faze-te ao largo. O que é? Afastar, sai do raso e vai para o fundo. Josias, que é pescador, Júnior. Nós temos que pegar essa dica de Jesus. A gente faz isso muitas vezes, né? Aqui você chega num posto para pescar, você põe a vara assim, é raso, aqui é raso, a gente vai para outro lugar, né? Jesus falou, faz-te ao largo, sai da superfície e vai para o fundo. O que Pedro fala para Jesus? Pescamos a noite toda. E o que aconteceu? Não pegou nada. Que frustração, o cara pescar a noite toda. Eu não gosto de pescar de noite, eu só pesco de dia. Quem me chama de pescar de noite me conhece, quem pesca comigo, eu só pesco de dia. Porque eu já tive experiências ruins demais com isso, isso me gravou, marcou. Quem pesca de noite sofre mais do que diverte, do que tem prazer. Sofrimento demais, nossa, você não vê para pôr a isca, você não vê, o anzol pega no você sem querer, pega na sua roupa, pega no trem. Toda hora você tem que pegar a lanterna. Faz um barulho no mato aqui atrás, você fica com medo, olhando, pensando que é a onça. Eu não gosto de pescar de noite, eu gosto de pescar de dia. Ele pescou a noite inteira, frustrou. Jesus falou para ele, joga a rede do outro lado. Então veja bem, o cenário para Pedro estava favorável ou desfavorável? Desfavorável, porque ele já tinha pescado a noite toda. E não pegou nada, Wellington. O cara estava, gente, eu quero ir embora, eu estou lavando as redes. Onde Jesus está com a cabeça, mandando eu pescar, eu jogar a rede do outro lado. Amanhã nós pesca mais. Eu tenho que ir embora, comer, eu estou cansado, não pegou nada, hoje está ruim, não tem. Mas ele dá uma resposta que é a resposta que eu e você temos que ter para Deus em todo o tempo. O que Pedro fala? Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Vamos trocar aqui as palavras, tirar essa expressão sobre as tuas palavras. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Se fosse para a gente trocar aqui a expressão. Alguém arrisca aí, pastor Oedia, falar? Eu vou obedecer a sua ordem. Eu quero te obedecer, só isso. Pedro obedeceu. Teve sucesso, sim ou não? Sim. Então veja bem, irmãos. Você vai precisar exercer fé. Você vai precisar obedecer o mandado de Deus. Mesmo quando o cenário está totalmente desfavorável. Sabe aquela pessoa que você desistiu de pregar? Sabe aquela pessoa que você já esqueceu dela? Esquece não, desiste não.
insista, volta lá, fala mais. Deus está mandando, tenta mais uma vez. Sabe aquela pessoa que você falou, não vou nem orar mais? Para de orar não, continua orando. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus, não, isso aqui, não desista não, continua, insista, anda mais 1 milha, anda 2, 3. Porque se você obedecer à voz do Espírito Santo, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, assim como Ele honrou Pedro. Eu falei desse texto aqui, lembrei dele, porque isso aqui mostra o tanto que é importante essa questão da fé conjugada com a obediência. Pedro, para obedecer Jesus ali, ele teve que crer. Senão ele ia falar, Jesus, sinto muito, você é o mestre, você é o Senhor, mas eu estou indo embora, estou lavando as redes, se eles quiserem pescar, eles pescam, amanhã eu peço. Ele não agiu assim, ele creu na palavra do mestre e ele obedeceu. Quantos querem frutificar? Quantos? Você vai ter que crer, você vai ter que obedecer. Quantos querem exercer o ministério da reconciliação? Diga amém. Você vai ter que crer, você vai ter que obedecer. O Espírito Santo vai te falar, te mostrar pessoas. O Espírito Santo vai te colocar oportunidades, irmã Alda, para você falar, para você pregar. Você vai crer e obedecer, assim como Pedro fez, e Deus vai te honrar. Então faça a si mesmo em meio cenário desfavorável. Deus vai te honrar e agir de uma forma ou de outra, e você vai ver o agir de Deus depois. Amém? Então, o primeiro ingrediente, o que não pode faltar para mim, neste campo, atuando neste campo no mundo, eu consiga ver frutos, eu consiga cumprir este ministério da reconciliação. O que não pode faltar? Nós falamos até agora, fé. Diga assim, Senhor, renova a minha fé, aumenta a minha fé, com relação aos meus familiares, com relação aos meus vizinhos, com relação aos meus colegas de trabalho. Senhor, renova a minha fé. Eu quero ser canal do Senhor na vida deles. Outra coisa que vamos precisar para, como boas sementes, alcançarmos o solo, o mundo. O que nós vamos precisar além da fé? Você vai precisar da consciência, da renúncia para cumprir essa missão. Não é só fé. É fé e renúncia. Aí eu peguei esse texto aqui, João 12, 24. Eu vou ler para você, é um versículo pequenininho. Jesus diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, o que acontece com ele? Fica sozinho. Não frutifica, não rende, não reproduz, serve para nada. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então veja bem, não é só fé, é fé e renúncia, para que o resultado seja obediência e você veja a frutificação. Você vai precisar negar a si mesmo. Como eu disse, irmãos, o diabo não quer nos deixar ser canais de Deus na vida de ninguém. O diabo não quer que você nem converse com seu vizinho. Você já viu que hoje nós estamos vivendo essa cultura? Antigamente o povo sentava nas portas, conversava, né? Conhecia os vizinhos tudo da rua. Você já viu como é que o povo está vivendo hoje, depois da pandemia? O comportamento do povo está muito fechado, ensimismado, sem querer relacionamentos. Você vive às vezes 10, 15 anos, 20 anos numa rua, você não sabe quem é seu vizinho, se ele mudou para lá agora, né? Você não quer nem saber quem que é, você nem está nem aí para ele. Quanto mais orar, procurar se precisa de alguma coisa, convidar para a igreja, para o culto. Então a nossa carne hoje está assim, e pior, muito pior, influenciado pelo sistema que nós estamos vivendo. Depois da pandemia piorou mais ainda o comportamento do ser humano. A gente se fechou mais ainda para os relacionamentos, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Então se você não entender que é fé, e você também renunciar à sua vontade própria, que é o morrer que Jesus falou aqui, você não vai conseguir frutificar, você não vai conseguir chegar a alguém, você não vai conseguir ser canal de Deus. Olha aqui, fé sempre pedirá um passo além do conforto, ou sempre nos tirará da zona de conforto. Vou ler de novo, vai guardando isso aí. Fé
sempre pedirá um passo além do conforto, ou sempre nos tirará da zona de conforto. Fé sempre envolverá algum tipo de risco. Guarde isso aí. Fé sempre empurrará nossa semente para lugares que às vezes não conhecemos ou controlamos. Fé sempre vai contrariar a vontade da nossa carne, da nossa alma, a nossa forma de pensar. Então veja bem, para você exercer fé, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade, seus próprios pensamentos, sentimentos, aquilo que talvez você carrega há anos, que é tradição errada, que é impedimento para você frutificar. Você vai ter que abrir mão disso. Tem que ter essa disposição de falar, não, eu quero mudar o pensamento, eu quero mudar a forma de pensar e ver isso que os pastores estão pregando esse ano 2026. Eu quero que essa verdade entre dentro de mim, para que eu seja um canal de Deus, para que eu frutifique, para que eu cumpra o propósito, para que eu veja pessoas que são influenciadas por mim. Porque como eu preguei no domingo passado, tem muita gente que está na igreja há muito tempo e talvez queira continuar nessa mesma vibe aí, né, linguagem dos jovens aí de hoje em dia, de pensar, não, isso não é para mim. O pastor pode pregar à vontade e usar quem quiser receber essa verdade e viver ela, beleza, eu não. Em nome de Jesus eu te digo, abra o seu coração, abra a sua mente, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar. Nós não estamos falando bobeira, nós estamos pregando Bíblia. Então, se você exercer a fé e você abrir mão da sua própria vontade e falar, eu vou cumprir esse chamado que Deus tem para mim, o resultado vai ser só um. Você vai ver o agir de Deus através de você. Quantos querem isso? Digam amém. Então eu coloquei aqui, vai envolver sacrifício, vai envolver renúncia, vai envolver obediência, vai envolver paciência, vai envolver ousadia, vai envolver disposição, vai envolver altruísmo. Altruísmo é quando a pessoa tem a capacidade de pensar no outro primeiro que ela, mais do que ela. É uma virtude que a gente precisa pedir para Deus todos os dias. Deus, me dê altruísmo. Talvez você nunca tinha ouvido essa palavra, diferente para você, mas o significado dela é esse. É pensar no próximo mais. Pensar no próximo primeiro. Altruísmo não é ficar pensando só em si só. Eu estou salvo, eu estou bem, eu estou próspero, eu estou abençoado, eu estou encaixado, eu faço parte do ministério X ou Y na igreja, eu estou todo domingo na igreja. Não, para mim está tranquilo, é só Jesus voltar e eu vou para o céu. Não, Deus tem muito mais para você. Deus quer que você cumpra o chamado dele na sua vida. Não é só isso. Então vai envolver altruísmo, vai envolver perseverança, às vezes vai envolver dinheiro. Então olha o tanto de coisa que você precisa entender para você conseguir frutificar nesse campo que é o mundo. Mas vale a pena, você não vai se arrepender. Eu digo para você, vale a pena. E nós vamos fechar agora falando dos benefícios dessa nossa disposição de cumprir esse chamado, de frutificar. Vai te animar mais ainda. Olha o tanto de benefícios. Primeiro, nos tornamos sábios. O que Salomão diz lá em Provérbios 11:30? O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é o quê? Sábio. Quer ser sábio? Ganhe almas. Influencie pessoas. Seja luz. Seja sal. Influencie alguém para Cristo. Olha o status que você vai ganhar. Sábio. Você será sábio. Poucas pessoas foram chamadas de sábio na Bíblia. Salomão, Davi. Então, sabedoria é uma virtude nobre, especial. Você quer ser sábio? Influencie pessoas para Cristo. Primeiro benefício. Segundo, nos sentimos cristãos autênticos, verdadeiros, legítimos, em paz conosco mesmo e com Deus. Isso nos traz satisfação e alegria interior, espiritual. É verdade ou não é? Quando você ora com alguém,
Quando você vê Deus fazer um milagre na vida de alguém, porque você foi usado por Deus. Isso é bom ou não é? Isso te faz sentir crente de verdade. Isso te traz uma alegria especial. Isso é maravilhoso, a sensação de dever cumprido. É o que Paulo disse lá em Atos 20, 24, que eu já li. Não tem nada mais precioso para mim na vida do que cumprir esse chamado. Quando eu vejo o chamado se desenrolando através de mim, isso me traz uma paz, isso me dá uma alegria. Quando eu levo alguém para a igreja, para a célula, quando eu vejo alguém seguindo o caminho, querendo Deus por causa da minha influência, isso é bom demais. Isso é bom demais. Se você não teve essa sensação, eu te desafio, peça para Deus. Ele vai te usar e te permitir ter esta sensação. É uma maravilha. Você acha que Paulo falou lá em 2 Timóteo 4,8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele falou isso à toa? Não, ele falou isso porque ele tinha certeza de que o ministério dele tinha sido cumprido. Ele exerceu o chamado, ele exerceu o ministério, ele frutificou para Deus. Chegou no final da vida em paz, Juraci. Aí ele falou isso aqui, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas você já viu tanto de gente que chega no final da vida falando assim, meu Deus, o que eu fiz da minha fé? Não ganhei ninguém, não consegui levar ninguém para a igreja. Deus, será que eu andei no caminho certo? Será que eu te conhecia mesmo? Deus, o que faltou? Meu Deus, quanto arrependimento, eu poderia ter pregado mais para fulano. A minha família que foi para o inferno, morreu sem Deus, morreu no vício. Ah, meu Deus, acho que eu poderia ter sido mais ousado, poderia ter ido até lá fazer aquela visita, que o Espírito Santo me mandou um dia e eu resisti. Você já viu que tem pessoas que chegam no fim da vida só reclamando e arrependendo? Você tem que desejar chegar no fim da vida e falar como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pronto. É fazer o que Deus está nos mandando fazer hoje. Amém? Terceiro benefício, teremos recompensas eternas. Você terá recompensas eternas, lá na glória, lá no porvir. Anota essa referência aí, 1 Pedro 5, do 1 ao 4, que fala de um tipo de coroa interessante. E o Paulo usa essa expressão, que é a imarcessível coroa de glória. É uma das recompensas para quem ganha almas, para quem pastoreia, para quem influencia pessoas para Deus. Imarcessível coroa de glória, ou seja, uma coroa que nunca murcha, nunca seca, nunca passa. Essa palavra imarcessível significa isso. Quer ter recompensa eterna ou só quer ter recompensa aqui na terra? Eu quero aqui e quero lá. Então quem ganha almas, quem frutifica, quem vai para o campo com fé e é canal de Deus, está aqui um tipo de recompensa. Mas, quando você faz isso, você tem consciência que você está cumprindo o mandado de Cristo. Mateus 28, 19, um texto muito conhecido. Lá ele diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, quando você faz isso, você tem essa consciência, eu cumpri o ide. Hoje mesmo lá no acampamento, o irmão compartilhou lá. Falamos de muita coisa, né? E na roda abrimos para o compartilhamento, falando entre vós. Aí um deles falou assim, não, o que eu entendi foi uma coisa só, pastor. Nós temos que cumprir o ide de Jesus. E eu falei, excelente, ótimo, é isso aí. Se você entender isso e fazer isso, fique em paz, você vai ter recompensa. Outro benefício, você edifica a igreja, o corpo, o evangelismo fortalece e encoraja outros crentes. E por último, você glorifica a Deus, ganhando vidas, dando frutos. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai. Quem pode completar o versículo? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis. Quem quer glorificar a Deus? Dá fruto. É o que está na Bíblia. Quer glorificar a Deus? Quer dar glórias a Deus? Dê frutos. É o que João está falando aqui. Encerrando, conclusão. Abre o seu coração para a gente fechar aqui. Vamos acabar bem mais cedo hoje. Nunca se esqueça, tudo isso que eu estou falando aqui, você não vai conseguir isso de graça e fácil. Mas Deus é com você.
Deus tem chamado para você, para mim, para nós todos. Mas você tem que entender que alguns agentes opositores vão se levantar. Primeiro, Satanás. Qual que é o plano do diabo? Matar, roubar, destruir. Então o diabo não vai querer que você pregue para ninguém, seja luz, seja sal, seja canal, seja ponte, convide, influencie. O diabo vai ser o primeiro a se levantar e falar: Júnior, você nunca vai fazer isso. Então não se esqueça disso, porque você tem que saber para você vencer esses opositores. É o primeiro opositor, Satanás. Segundo opositor, nós mesmos. É o que eu falei há pouco tempo atrás aqui, na palavra. Vença os pensamentos errados, os sentimentos errados, abra mão deles. Deixa de pensar que você está fora do plano de Deus. Para de ficar se auto-menosprezando, se auto-sabotando, se auto-anulando. Porque Deus quer te usar. Para com isso. Para de ficar se auto-preservando para o que Deus quer fazer com você. Não, eu não posso, eu não dou conta, eu não quero, deixa para o outro. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu não dou conta, é difícil. Para de se auto-preservar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Então, o segundo inimigo somos nós mesmos. Saia daqui hoje com essa disposição. Gente, eu vou jogar os pensamentos errados com relação a esse assunto tudo no lixo. E vou renovar minha mente para que eu possa cumprir o chamado, o propósito e frutificar. Então vai ser necessário fé, vai ser necessário você se dispor a negar a si mesmo, se livrar desses sentimentos errados, colocar os olhos nas recompensas, nos benefícios, colocar os pés nas águas e falar para Deus: sob tua palavra, porque o Senhor está mandando. Não é porque o pastor Brito está pregando, o pastor Daniel, o pastor Paulo está insistindo nisso toda semana, pregando. Não é por causa deles, não. É porque o Senhor tem isso para mim, eu vou colocar os pés nas águas. Se você sair daqui com esse pensamento, com esse sentimento, com esse desejo, irmãos, eu te garanto, Deus vai te dar oportunidades e você vai ser usado nelas. Depois você vai testemunhar aqui: pastor, eu resolvi, eu decidi, eu me ousei, eu lancei o pé nas águas, Deus me usou, aconteceu isso. Fulano está lá, eu convidei lá. Fulano está na minha célula, eu que te levei. Eu orei para o fulano lá, meu vizinho, precisando de uma oração, recebeu um milagre, a porta de emprego aberta. Isso vai acontecer com você. Quantos desejam isso? Amém? Semeadura no solo da fé. Então nós falamos disso hoje. Para a gente cumprir esse chamado, nós vamos precisar de tudo isso. Amém? Vamos ficar de pé e orar?